outro lá para o passado. Eu estava na praia de Copacabana, e tinha um grupo de pessoas gritando e tal, que tinha alguém afogando. E aí os dois salva-vidas que estavam ali presentes, eles decidiram então teria que salvar aquela pessoa. E quando eles então montaram a estratégia para salvar aquela pessoa daquele afogamento, eu escutei a conversa. E a primeira coisa que o líder disse para o outro foi: agora nós não precisamos saber de onde ele veio para estar ali afogando. Nós não precisamos saber o que aconteceu lá atrás para ele, naquele momento ali, agora, não estar conseguindo ter o controle da vida dele. A gente não precisa saber. A gente não precisa saber o que aconteceu lá atrás para ele agora não estar conseguindo ser o dono da própria vida. A gente precisa saber onde ele está. Onde ele está? Onde ele está afogando? Esse aqui é o ponto de partida. E aí, rapidamente, eles pediram às pessoas para abrir o caminho, e eles conseguiram perceber exatamente onde ele estava afogando. E naquele momento, um conversando com o outro, eles tomaram uma decisão, pela percepção de onde ele estava afogando. Um foi mais perto, com o rádio falou para o outro, e ali eles juntos tomaram uma decisão. Eles poderiam chamar a lancha para chegar e retirar. Eles poderiam chamar o helicóptero, que desceria, jogava a rede. Tem salvamento aqui que é assim. Ele desce, joga a rede e retira a pessoa. Ele poderia pegar a prancha e ir nadando em cima da prancha e retirar a pessoa. Ou ele poderia jogar a prancha para lá e ir nadando os dois e retirar a pessoa. Só com o instrumento que ele tinha lá na mão. E aí eles escolheram que, pelo nível do afogamento deles, não era preciso acionar o helicóptero, não era preciso acionar a lancha, não era preciso. Eles poderiam, com a própria prancha, chegar até lá e retirar ele. Essa é a primeira história. Essa primeira história é a história de que, se ele tivesse que estudar como que ele fez para poder afogar ali, o que aconteceu que levou ele para aquele local que ele estava afogando na praia, se ele tivesse que fazer isso, isso iria demorar muito tempo. O que ele precisava ali era tirar ele do afogamento. Perfeito? Então, essa é a primeira história, que tem a ver com o método. A segunda é a história de um viajante que ele tinha perdido um pouco do trem, né? Ele tinha perdido o trem na estação 2 vezes. E quando ele volta para a estação novamente, ele estava perdendo o trem de novo. E aí um sábio decidiu ajudá-lo. E quando esse sábio decidiu ajudá-lo, abriu a mochila dele e percebeu que era a mochila que estava pesando a jornada dele. E o que tinha dentro daquela mochila? Tinha algumas pedras. Aquelas pedras eram coisas que ele não sabia que estava pesando a caminhada dele até o trem. Por isso que ele não conseguia chegar, mesmo estando pertinho. Então ele, como alguém que estava olhando de fora com a visão inteira, foi lá e retirou aquelas pedras. E ele pôde andar então mais leve. Veja, tudo que nós somos hoje
é consequência de quem nós fomos. Agora, o que eu posso ser amanhã não é necessariamente consequência do que eu fui, de quem eu fui. É aqui que eu acho que as pessoas confundem muito. Quem você será amanhã é consequência do que você faz com o que você foi. Ok? Então, essa é a segunda história. Agora vamos para a terceira história. A terceira história, para mim, ela é o centro do método travessia. Ela é de onde a gente sai, onde a gente parte, para onde a gente vai, para onde a gente volta. Ela é o centro. Tá bom? É a terceira história. A terceira história é assim. É quase impossível, olha, é quase impossível, dentro do contexto nosso no Brasil, que a gente não tenha questões complexas em nós que nos joga numa certa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade são as perdas que a gente tem ao longo da vida. Essa vulnerabilidade são as dores que a gente tem, são as perguntas que a gente tem sem respostas. É a incompreensão, é uma série de questões, uma quantidade enorme. E aí eu posso tratar isso para eu poder voltar a ser eu mesmo, ser o dono da minha própria vida. Eu posso tratar isso de duas formas. Posso tratar isso voltando ao passado, ou eu posso tratar isso, e aí eu trago um exemplo aqui da sustentabilidade, que é um modelo que quando você vai despoluir um rio, você pode despoluir um rio com um trator que chega lá e arranca tudo que foi embora. Arranquei tudo que sobrou, toda a lama, toda a sujeira que estava ali, eu cheguei, arranquei e joguei fora. É uma forma. Agora, eu posso despoluir o rio colocando água limpa no rio. Eu posso despoluir o rio somente colocando água limpa no rio. Quando eu coloco água limpa nesse rio, é a água limpa que se conecta com a lama do rio e é a água limpa que leva embora a sujeira. E aí como que eu despoluo? Eu só controlo a quantidade de água que eu estou colocando com a quantidade de água que está saindo. Eu não estou mexendo na dor, não estou mexendo na poluição do rio, não estou focado na sujeira do rio, não estou focado em que o rio foi no passado. Eu estou focado numa palavrinha que ela é o centro do método travessia, do meu método. Poder de vida. É isso aqui que é o meu método. Se tirar isso, acabou, ele não existe. E isso aqui é o novo que a gente trabalha, que diferencia também de todos os outros métodos. É isso aqui que eu respeito a Europa, estudei lá, respeito, mas é isso aqui que é diferente. Por quê? Porque quando eu trabalho o poder de vida, eu estou admitindo, que esse rio só não morreu totalmente porque o rio não é dono da própria vida dele. O rio não é dono da vida dele. O dono da vida do rio é o poder de vida que sustenta aquele rio. O dono do rio é o poder de vida que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais dolorosos daquele rio, mais poluídos, em que aquele rio estava mais distante da identidade dele, aquele rio ainda estava vivo. E quando eu coloco a água limpa, que também é sustentada pelo poder de vida, o poder de vida da água se conecta ao poder de vida que sobrevive no rio sujo, no rio poluído. E aí, o trabalho, isso aqui é muito profundo, para mim, para o meu método. O trabalho deixa de ser
do terapeuta, o trabalho deixa de ser do paciente e o trabalho passa a ser do poder de vida. O que nós fazemos, no meu caso, é ser um instrumento para que o poder de vida me dê as ferramentas, me dê a sabedoria, me dê o entendimento, me dê o discernimento para a gente chegar em lugares na alma dessa pessoa que a ciência não dá conta de chegar. Não dá conta. Com todo respeito, que eu, como um cientista, eu admito que a ciência não consegue chegar. A ciência só chega depois. Porque antes dela chegar, o poder de vida já apontou qual é o caminho. Aí a gente chega com as ferramentas. Aí, para mim, é a segunda parte, que para mim é muito importante porque você trouxe. Talvez você não tenha conseguido ainda sair desse lugar que você está patinando porque você tem tentado com as suas próprias forças. Esse lugar e essa experiência que você viveu, você não sai dela com as suas próprias forças. E é por isso que muita gente não entende. Porque quase todos os métodos, quase todas as pessoas querem afirmar que você só sai daí se você reagir. Mas isso aqui não é sobre reagir. Reagir, você já está tentando reagir há muito tempo. Esse processo é sobre descansar, não é sobre reagir. E é interessante porque depois que a água limpa entrou no rio e você vai fazendo aquele processo que a água limpa vai levando ela mesma a sujeira embora, vai levando. Aí a gente chega e fala, nossa, o rio começou a ser revitalizado. Aí sobram alguns materiais mais densos, que ainda são sujeiras. Mas aí eles podem ser retirados sem dor. Por quê? Porque a água limpa já fortaleceu o rio. O rio não é mais aquele rio fraco com a sujeira. Ele é o rio forte, mesmo tendo questões que não foram ainda resolvidas da história de vida dele. Mas agora, o próprio rio, pela força do poder de vida, tem condições de ele próprio retirar o que não serve mais para a vida dele. Aí, para mim, um pequeno milagre acontece. Pequeno milagre, que eu não sei explicar. Que depois que você olha para a história do rio, e que as pessoas começam a visitar aquele rio novamente, que as pessoas começam a chegar novamente ali, a gente descobre que nasceram novas espécies naquele rio que só nasceriam na condição de um ecossistema que aquele rio criou para se proteger, para não morrer. Nascem novas espécies que não existem em lugar nenhum no mundo. Porque aquelas condições, aquele ecossistema não se repete daquele jeito, com aquelas condições de temperatura, de biodiversidade, de natureza, de dor, que é o principal aqui, de dor, de sofrimento, de perguntas sem respostas, de tempo que aquele rio ficou abandonado. Mas não morreu, senão não seria possível revitalizá-lo. E aí, o que antes, no meio da sujeira, sobrevivia espremido, quase que lutando constantemente pela vida,
depois que entrou o poder de vida, se transformou na maior beleza do rio. Ou seja, não é sobre anular quem você foi no seu passado. Por isso que a gente não usa a palavra ressignificar. Nós abominamos essa palavra no nosso método. Nós dizemos, nós falamos, é que o rio vivenciou um terceiro nascimento. Por que terceiro nascimento? Porque o primeiro é da não existência para a existência. O segundo é quando você sai da barriga da sua mãe e um monte de coisas que acontecem na sua vida que você não tem controle. E o terceiro é quando, depois da dor, depois da tragédia, depois das perdas, depois de tudo que aconteceu na sua vida, há uma transformação de tudo isso na sua grande força. Então não é sobre anular, não é sobre ressignificar, não é sobre voltar, é sobre avançar. E na medida que você vai, pelo poder de vida, o seu processo de transformação é tão poderoso que você pode, inclusive, achar algo que você nem acreditava que você faria. Isso aconteceu comigo, de certa forma. Eu vivia com um vazio enorme, por isso que eu me identifiquei com essa história. De uma pobreza extrema, de faltas profundas. E quando eu entro numa multinacional, e aí passo uma dificuldade, sou demitido, porque, óbvio, amava mais pessoas do que a área química, que era a área de laboratório químico que eu trabalhava. E fui tendo várias e várias perdas. E lógico que em alguns momentos eu achei que isso não era possível dar conta. Mas depois que eu virei a chave, não era mais nem sobre quem eu fui no meu passado, nem jamais quem eu serei no meu futuro. É quem eu descubro que sou à luz do poder de vida. Aí, isso modelou as minhas escolhas. Porque se eu venci aquele vazio terrível que tinha dentro de mim, aquela necessidade de aprovação, de fazer doutorado, de fazer 2 doutorados, de fazer não sei o quê, e no fundo era uma necessidade de aprovação. Ponto. Porque o abandono paterno que eu vivi na minha infância me jogava numa invalidação que eu não sabia durante muito tempo. Por isso que o centro do método travessia é: o passado é um processo de invalidação. Enquanto você não resolve a invalidação, você vai continuar buscando um monte de coisas para poder preencher um lugar. Que aí no método eu mostro que tem que ficar vazio, não é para ser preenchido por nada. Não é para ser preenchido por atividade nenhuma. Nada, é para ficar vazio. Porque ficando vazio, tem a possibilidade de ser preenchido pela totalidade do poder de vida. Porque a totalidade do poder de vida que está conectado, a totalidade de quem sustenta, criou todo o universo, todo o espaço vazio é, na verdade, o espaço preenchido silenciosamente por quem criou tudo. Por isso que, para mim, a depressão é o último rosto que se abre para você voltar à vida muito mais forte do que você foi a vida inteira. Porque só vai experimentar determinadas faces do Criador ou do poder de vida é quem viveu entre o limite entre a morte e a vida. Se volta, nunca mais será o mesmo. É sobre isso. É sobre isso. A sua experiência para mim é sobre essas 3 histórias. Se a gente quisesse
E aí, nesse caso, o fato de ter o meu próprio método me dá a liberdade de trabalhar uma série de outras questões que às vezes a própria psicologia tem muita dificuldade de ver como canal terapêutico, que pode ser usado dentro da própria terapia. E o meu método é científico, não é um método religioso. Mas o fato de ser científico não significa que eu não posso utilizar a espiritualidade como um centro ali dentro, quando isso é importante para o outro. Por quê? Porque dentro de estudos de antropologia cultural, a espiritualidade é o centro. Agora, por que a Europa teve muita dificuldade com a espiritualidade? Porque teve problemas com pessoas que usaram ela de forma errada, sobretudo na Idade Média, num diálogo com o processo de culpabilização no Ocidente. Mas o que eu tenho a ver com isso? Para a nossa realidade aqui, a espiritualidade é um ponto de sentido profundo de vida. Se é ponto de sentido de vida, é aspecto profundo que pode definir um processo terapêutico. O sucesso de um processo terapêutico. Se, óbvio, a espiritualidade for usada da forma correta. Então, essa aqui para mim ela é muito interessante. Teve esse final de semana eu dei uma palestra e eu usei 3 coisas para falar do tipo de espiritualidade que a gente insere. E óbvio, a vida de Jesus, da minha experiência, o que eu estudei. E eu contei 3 histórias. Que está em Lucas, no capítulo 15, se eu não me engano, ou 5. Que uma mulher tinha 10 joias, 10 dracmas, moedas, e ela perdeu uma. Ela vai atrás da que perdeu, até achar. Uma mulher que perdeu 10 joias e vai atrás até achar. Encontrou. Fez maior festa. Aí ele vem e escreve outra história. Logo depois, Jesus, né? Narra outra história para aquelas pessoas que não estavam entendendo muito bem o que ele estava querendo dizer. E a segunda história era: um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas e ele perdeu 99. E ele foi atrás da única que se perdeu. E a última história que Jesus conta, para explicar o que ele estava falando, porque eles não estavam entendendo, questionando o que ele estava dizendo, era um jovem que tinha uma família com a classe social legal, e ele então decide pedir a herança e ir embora. Ele gasta tudo, e depois lembra da família, e vê que na casa dele ele tinha melhor condições do que ele estava tendo ali, e ele decide voltar. Engoliu o orgulho e vou voltar. E o texto vai dizer que Jesus conta a história, que quando ele estava voltando, o pai já estava esperando. Então, a gente brinca aqui no texto bíblico, é chamada da parábola do filho pródigo. Porém, no texto bíblico, no grego, não existe títulos. Os textos não tem título, só tem o texto no grego. E eu te mudei o nome dela. Não é parábola do filho pródigo, é a parábola do pai que recebe o filho, independente das condições, que na verdade, indo para um plano maior, então significa que antes mesmo de você voltar, esse Criador já está indo na sua direção. Antes de você voltar. Então, o que significa isso? Significa uma coisa simples. O método não é com a sua própria força. Não é. Um processo de entrada, ele é meio que contraditório, meio que paradoxal, meio que parar de lutar. Parar de lutar.
para poder descansar e ser guiada pelo poder de vida. Porque é como se você tivesse caído num lugar tão obscuro que tem faltado lentes e lanternas e caminhos para tirar de lá. E agora, o que nos resta? É o que eu acho, que acredito que é o diferencial do método travessia. Existem níveis da alma de profundidade, de queda. Então, a cada nível que o poder de vida sobe, aí você vai tendo autoridade sobre a sua vida. Aí você vai tendo mais autoridade sobre a sua vida. Aí você vai tendo mais... Cada nível é como se esse lugar profundo, que muitas vezes você cai, é como se tivesse escadas ali. Então você tem que ir subindo. Com o auxílio desse poder de vida, com o auxílio da metodologia, com a escuta afetiva, vai subindo. E vai chegar uma hora, um determinado momento, que você terá condições de ser dono da sua vida. E vai deixar, isso aqui é muito importante, vai deixar de ser pesado quem você foi no seu passado. Por quê? Tudo que a criança viveu no útero materno, tudo é aproveitado quando a criança sai do útero materno. Nós temos aqui, a mesma criança que, por causa da teoria do nascimento, se torna uma criança completamente diferente, sendo a mesma criança. Concorda? É outra criança fora do útero, diferente da criança de dentro do útero, que é a mesma criança fora do útero. Olha que loucura! É a criança diferente que está fora do útero, mas é a mesma criança que estava dentro do útero. Mas é o fato da criança ser diferente fora do útero que dá para essa criança a capacidade de se desenvolver. Como? Porque há uma transformação de quem essa criança era no útero com a passagem. Isso aqui é muito importante. A passagem do estado intrauterino para o estado extrauterino. Ok? Agora, vamos ao terceiro nascimento. Quem você foi aqui agora e quem você está sendo e quem você foi, sobretudo nesse período de dor, de perdas profundas e tudo mais, quando você vivenciar a experiência do terceiro nascimento, que é o que o meu método provoca, todo o meu método é para isso, porque é a experiência provocada pelo poder de vida, você se torna a mesma pessoa. Só que você é a mesma pessoa sendo radicalmente diferente da pessoa que você era antes. Mas sendo uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você era antes, sendo a mesma pessoa, o que vai nascer aqui agora? O que tem que nascer aqui? O novo propósito. O seu novo sentido de vida. Sua nova travessia. Sua nova jornada. Aí a pergunta que vem é, a pergunta central. Será que será a mesma coisa que eu fazia? Será que será a mesma profissão que eu exercia? Aí eu vou falar pela experiência de ter já conduzido mais de 70 pessoas no processo. Fora as outras que passaram por outros processos. É maravilhoso não saber. É maravilhoso não saber. Porque que tédio seria para a criança sair da barriga da mãe já sabendo tudo que vai acontecer na vida dela. Terceiro nascimento é isso também. Porque não deixa de ser o jogo sobre você.
mas o jogo é o poder de vida. Agora, o que para mim é mais importante, isso aqui para mim é mais importante, é que o terceiro nascimento é a reconexão, na verdade, com o primeiro. Qual que é o primeiro? Da não existência para a existência. Os pais são capazes de criar coisas a partir do que existe. Ele, junto com a mãe, gera um filho. O que existe. Agora, a essência dessa existência, o pai e a mãe não tem como gerar. Não tem. Só gera do nada quem é o todo do universo. O que significa isso? Que tem um primeiro nascimento antes de existir o nascimento da barriga da mãe. E se tem esse primeiro antes de existir o da barriga da mãe, por que o terceiro é o resgate dele? Hein? Por que o terceiro é o resgate dele, do primeiro? Porque só o primeiro é quem realmente é o dono da sua vida. É o que realmente te conhece na sua essência mais profunda. Agora, então essa parte aqui do segundo, eu vou jogar fora? Em hipótese alguma. Não é sobre jogar fora. A criança do útero aproveita toda a experiência intrauterina, inclusive que tem pesquisas que mostram que é uma influência imensa na construção da própria personalidade, o período intrauterino. Então, o terceiro não é jogar fora tudo que você viveu, mas o terceiro é se abrir para vir coisas que você talvez nunca saiba que existiria na sua vida. Por isso que tem gente que chega no método travessia morrendo, querendo se suicidar, depressivo, profundo, e sai com novos projetos de vida que ela nunca imaginaria que teria. Por isso que a primeira entrada no método, qual é? Descansar. É a primeira entrada. Descansar. Descansar. Vamos à próxima parte? Deixa eu só pegar uma água aqui, um segundo, peraí. Nós vamos à próxima parte aqui, como ela é mais profunda, íntima, eu não posso abrir para vocês, mas gente, manda mensagem, se você se identificou aqui, manda mensagem para mim aí no meu direct, que você pode receber o presente que é o diagnóstico, e quem sabe você caiu aqui, ou está assistindo gravado ou ao vivo, e é para você. Vamos começar a 12ª turma do Método Travessia, você pode fazer parte, mas manda mensagem para mim, ou então coloca depois, se você está vendo gravado, coloca quero aqui embaixo que a gente conversa, tá bom? Beijão.